Meus queridos, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Bendito seja o santo nome do grande e eterno Deus Jeová, que vive e reina por sempre. Irmãos, estava gravando no outro vídeo, no outro celular. Vamos ver se dá para juntar esse vídeo com o outro, porque tivemos que parar, como eu disse para os irmãos, a gravação parou. Irmã Cristina, por que a gravação parou? Porque o nosso armazenamento de bateria também acabou. Nós começamos a gravar, como eu disse para os irmãos, 4 vezes nesse monte. E nós tivemos 4 impedimentos. O mundo honrou mais hoje a Deus do que a própria igreja. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Como o Senhor disse na palavra que nós lemos, que o mundo honrou mais a Jesus do que a igreja. Quando aquela mulher trazia para Jesus aquele perfume mais caro, e ela lavava os pés de Jesus com aquele perfume, era sinal de que ela estava honrando Jesus. Mas os fariseus não. Eles queriam arrumar alguma acusação contra Jesus, faziam tudo para atrapalhar o que Jesus veio para fazer na terra. Tudo que eles queriam era atrapalhar a Jesus, impedir a obra que Deus tinha na terra, através de Jesus Cristo. Deus tinha uma grande obra. O inimigo fez tudo impedir. É como o inimigo fez nessa campanha conosco, tentando nos impedir de qualquer forma de alcançarmos a vitória. Eu tenho certeza que tem muita gente que não quebrou o jejum por um milagre. Por um milagre. Sabe, irmãos queridos, quando o Senhor falou comigo aqui hoje, que nós orávamos, estamos no termo da campanha, para a glória de Deus. Hoje é o 7º dia. 7º dia de jejum e oração. Eu hoje entristeci o meu coração. Entristeci o meu coração. Porque eu vi o mundo ter mais reverência às coisas do Senhor do que a própria igreja. Como eu disse para os irmãos, aqui nesse monte é um lugar livre e ali é o mar. Logo ali é a praia. Uma ilha. E nós não podemos impedir as pessoas que entrem e que subam. Às vezes eles vêm até o monte de oração. Aqui é um lugar de oração, onde os irmãos oram. Mas tem vários montes por aqui. Em toda a redondeza tem vários montes. Mas eu escolhi o monte mais alto para me gravar no vídeo. E de difícil acesso. Então, umas vezes eu estava aqui gravando e via 3 jovens. Primeiro, os senhores. Quando eles viram que eu estava gravando, eles não é crente, eles desceram na hora. Eles tiveram reverência à palavra de Deus. Depois veio mais uns jovens também, que também é do mundo também, até tatuado assim. E eles também tiveram reverência à palavra de Deus. Quando eles viram que eu estava pregando a palavra de Deus aqui no vídeo, eles desceram imediatamente. Mas de repente veio mais ou menos 6 crentes. Mas eles não tiveram reverência à palavra de Deus. E esses tais, irmãos, ajoelhados perto de mim, bem do meu lado, irmãos, do meu lado, começaram a cantar o hino da harpa, achando que estava agradando o coração de Deus, achando que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. Porque embora eles sabiam que eu estava gravando, porque eu disse aqui, eu disse em voz alta que estávamos gravando para o Brasil e para o mundo ouvir, mas mesmo assim eles não tiveram reverência à palavra de Deus, e por causa disso perderam todas as bênçãos. E olha lá para alcançar de novo. Sabe, meus queridos, que toda força do mal contra os nossos filhos sejam repreendidas em nome de Jesus. Porque os
sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder contra as nossas vidas. Nessa campanha nós tivemos muitas barreiras, muitas lutas enfrentamos para passar esses 7 dias de oração. E eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos não foi diferente. E até para fazer a gravação hoje foi um grande impedimento. Os irmãos começaram a cantar o hino da harpa. E eu tive que ir lá, irmãos. E eu tive que falar a verdade para eles. Eu disse, olha, Jesus está muito triste com a igreja na terra. Porque o mundo subiu aqui no monte e tiveram reverência e voltaram para trás. E viram que estava gravando e pregando a palavra. Mas vocês que são crentes, que dizem ser pastores, que dizem ser pregadores do Evangelho, não tiveram reverência à palavra de Deus. Tentaram insultar aos profetas. E ai dos que insultam os profetas. E ai dos que se levantam contra os profetas. Nós não viajamos, irmãos, 4.000 quilômetros para vir amaldiçoar a cidade nenhuma. Nós viajamos 4 quilômetros para vir abençoar a cidade. Mas Jesus dá a palavra final. Porque Jesus disse, eu abençoarei a quem tu abençoares. E a terra em que tu não deixares a minha paz, sacuda até o pó da poeira, porque ela não é digna de receber os meus profetas. E eu tenho visto nessa cidade, quer saber a verdade, não fui bem recebido. Para os irmãos terem uma ideia do que aconteceu aqui agora, o Senhor disse para mim, filha, lembra da viúva que Elias foi visitar? Eliseu foi visitar? Eliseu? Deus ordenou que Eliseu visitasse a viúva. Mas porém, antes de qualquer coisa, Eliseu perguntou assim para ela, Senhora, o que a senhora tem para me oferecer? E ela disse, Senhor, eu nada tenho a não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E vamos fazer uma comida e vamos morrer de fome, eu e meu filho. Eliseu disse para ela, faça para mim primeiro. E ela não questionou o porquê daquilo. Ela poderia pensar, eu não vou fazer a comida para o profeta, porque se eu fizer a comida para o profeta, se eu honrar esse profeta, eu vou morrer de fome, eu e meu filho. Mas aquilo era um teste com ela. Era um teste que Deus estava fazendo com aquela viúva, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa das nossas honrarias. Deus não precisa da nossa disciplina. Deus não precisa, mas Deus quer que honre os profetas. Deus quer que honre os ministros do Evangelho. Deus quer que honre a nós quando tiramos aos pés da nossa cidade, deixamos o nosso lado. Estamos aqui queimados do sol, irmãos. O cabelo todo arrupiado, há 3 dias sem pentear o cabelo. Há 7 dias de jejum e oração. Passando por luta, passando por humilhação. Mas o povo só quer a bênção, mas não reconhece o profeta. Porque Deus, aleluia, está indignado com a terra. Porque o povo, além de não honrar Jesus, nem honra os profetas, nem honra os ministros do Evangelho. Segunda Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e não sabes que o seu servo temia o Senhor. E veio ao credor e lavou os meus 2 filhos para serem servos. Aquela mulher, o seu marido já havia morrido. E ela já estava passando fome com seu filho, com seus 2 filhos. Mas porém ela honrou o profeta. Ela não questionou
questionou, nem perguntou o porquê. Hoje nós damos recado de Deus para o povo pergunta, o povo quer questionar. O povo quer passar por cima das nossas palavras. O povo quer passar por cima das nossas palavras. Por isso perde a bênção. Porque a boca dos profetas é uma boca de Deus. Mas preocupa não, a você que fez a campanha, que jejuou, que orou. Deus tem algo para falar contigo aqui glorioso. Que Deus me mostrou aqui para quem fez a campanha, não voltará com as suas mãos vazias para casa. Quem fez a campanha, quem jejuou os 7 dias de jejum e oração. Quem tem honrado o profeta, quem tem enviado as suas ajudas para a obra missionária, não vai perder o seu galardão, não vai perder a sua bênção. Mas aquele que tem desonrado os profetas, não alcançará misericórdia. Aqueles que não honram os profetas, não alcançarão as suas bênçãos. Eu lamento dizer. Eu lamento dizer. E é triste. É triste. É triste ver o que eu vi aqui hoje. O mundo honrando mais a Jesus do que os próprios crentes. O mundo honrando mais os profetas. Onde eu estive evangelizando, irmãos, num lugar muito chique. Só tinha gente granfina. Por certo, eu poderia pensar, esse povo aqui, não vou evangelizar esse povo não, porque esse povo já recebeu o seu galardão. Mas não, eles me receberam. Em suas mesas chiques, em seus lugares chiques, eles me receberam. Mas os crentes já nem honram o povo de Deus. Eles desprezaram o seu próprio povo. Desonraram o seu próprio povo. Por isso perderam as bênçãos. Não puderam alcançar a misericórdia de Deus. Pode ficar 100 dias de jejum e oração. Pode ficar de joelho quanto quiser. Mas perder as bênçãos de Deus, desonrar os profetas, é perder os milagres e as bênçãos de Deus. Desonraram a Jesus. Quando Jesus chegou naquela cidade, eles falaram assim: mulher, por que tu vai ungir os pés de Jesus? Poderia vender esse perfume e dar aos pobres. Eles queriam tirar o que era de Jesus. Quis dar o melhor para Jesus. Mas aqueles que diziam ser cristão, os fariseus, que diziam ser crente, mas era fariseu, dizia ser crente, mas era fariseu, era casa rebelde. E a casa rebelde não prevalecerá. E um povo rebelde que não tem compromisso com a palavra de Deus não prevalecerá nos últimos dias. Jeremias 37 diz bem assim: e voltarão para trás. Eu darei ordem para que os carros de Faraó, que foram para ajudar o meu povo, voltarão para trás. De repente vem um exército de anjos para socorrer o povo. Mas pela sua rebeldia, pela sua desobediência, perde a bênção, perde a vitória. Os anjos voltam para trás e você fica sem o seu milagre, sem a sua bênção. A cidade da qual nós passamos fica sem o milagre, fica sem a bênção, pela sua rebelião, pela sua rebeldia. Não honrar os profetas é desonrar a Deus. Perder os milagres de Deus é perder tudo. Eu morava numa certa cidade em que o povo era idolatra, o povo se ajoelhava e se cortava e dizia que estava adorando a Deus, mas estava adorando a Baal porque não tinha reverência à palavra de Deus, porque não obedecia aos mandamentos de Deus. Não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta clamar, se você não tiver obediência, porque Deus não tem prazer na desobediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem mais prazer
prazer na obediência do que no sacrifício. O sacrifício, muitas das vezes, fará com que nós voltamos de mãos vazias se não tivermos a obediência. Então é melhor obedecer à voz do Espírito de Deus. É melhor dar ouvido. Lembra quando eu cheguei aqui no vídeo assim, que eu disse assim, ó: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Bendito seja o santo nome do grande e eterno Deus Jeová, que vive e reina para todos sempre. Notaram os irmãos que eu sempre glorifico esse Deus com toda a ousadia. Mas o primeiro glória que eu dei aqui, eu estava tão triste que eu não conseguia nem glorificar o nome do Senhor, porque eu disse: Senhor, eu estou vivendo no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Mas a igreja que persevera, o crente que obedece, essa terá vitória. A você que jejuou 7 dias de jejum e oração, presta atenção no que Deus falou comigo aqui agora, eu vou falar, vamos ver se dá tempo. Mas a você que não tem obedecido a palavra de Deus, que tem desonrado os profetas, ai de ti na terra, ai da terra, ai dos moradores da terra, como o Senhor dizia, Jeremias. Filha, traga Jeremias da cidade, porque é o povo que é rebelde e ainda diz que me serve. Diz que me serve e ainda é casa rebelde. Não tem compromisso com a minha palavra. Não tem compromisso com os meus mandamentos. Me desobedece. Deus disse ainda para mim. Lembra, irmãos, que o Senhor me revelava no ano de 2022 o que aconteceu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Desde 2014 Deus está falando sobre os ais. Desde 2014 Deus falou que viria os ais. E outro dia me ligou um pastor e disse: irmã, como será agora a terra? Eu disse: Senhor, vai apaziguar o negócio por um tempo, mas virá dias piores, milhões de vezes piores do que esse, porque eu estou irado com a terra e eu tornarei os ais ainda piores, em que os homens da terra gemerão, em que os homens da terra vão chorar, porque não houve Deus, porque tem sacrifício, mas não tem obediência. Os ais serão muitos. Os ais serão muitos para a terra. Hoje é o último dia da nossa campanha. Deus abençoe você grandemente que esteve nessa campanha. Foi lindo. Eu tinha tanta palavra para falar, mas Satanás, vamos parar hoje aqui. Tentei gravar um vídeo uns 4 meses e o inimigo fez tudo para que eu não gravasse esse vídeo de hoje. E eu falei: Senhor, e agora? O Senhor falou que não temos vídeo, porque o celular está lá, não tem mais nenhum armazenamento de 1 minuto, mas eu vou colocar. E bendito seja o Senhor, que eu não sei quantos minutos que eu vou gravar aqui nesse vídeo. Não estou gravando com o meu celular de gravar, não. Estou gravando com outro celular, que não tinha nem um pingo de armazenamento. Mas Deus fez com que eu gravasse para a terra hoje, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Na frente desse mar, eu vou me ajoelhar agora e vou falar: Senhor, eu estou até agora aqui. Hoje, 7º dia de jejum. Até agora eu não comi nada, não pus nada na boca, nem água, nem comida, nem nada. Mas dou glória a Deus por isso. Porque está valendo a pena. Está valendo a pena. Tem que ter sacrifício, mas tem que ter obediência. Se não tiver obediência, o sacrifício é em vão. Aos irmãos que estiveram na campanha conosco, 7 dias de jejum e oração, uma carta para Deus. Olha que lindas suas cartas, estão todas ali as suas cartas. O nosso cajado, olha para ele, para tu receber o teu milagre. Olha ali, irmãos, aleluia. Porque o cajado é um símbolo de Deus, em que Deus levava Moisés para abençoar o povo. O Senhor falou: coloca, filho, o cajado na frente do povo, porque o povo que está na campanha, aquele que tem te ajudado em tudo, aqueles que têm enviado as suas ajudas, têm enviado as suas contribuições, aqueles que estão jejuando por ti, estão orando por ti, esses vão receber milagre. Eu estava aqui deitado e o Senhor falou comigo, eu estava orando e eu já ia me levantar e eu falei: Senhor, como eu vou levantar agora? Já vou me levantar e gravar. O Senhor
falou, não deita mais um pouco. Eu vou falar contigo. Fecha teus olhos e veja o que eu tenho preparado para os que fizeram a campanha. Fecha seus olhos e veja o que eu estou preparando para aqueles que fizeram a campanha. E eu contemplava Deus pegando aquelas cartas ali, ó. Olha lá, olha lá. E o anjo levando uma por uma, Deus. E de repente o anjo do Senhor entregava a sua carta. Entregava outra carta. E era lindo demais quando Deus começava a ler a carta. E eu falava, Senhor, o Senhor vai responder todas as cartas? Deus falava, não. Haverá carta que eu não poderei responder. Porque quando eu enviei a Eliseu para observar o povo, para observar a viúva, se ela daria tudo que tinha, se ela não questionaria porque ela tinha o último azeite e o último trigo. Eu enviei para observá-la, se ela era digna de receber os meus milagres. Mas aquela mulher foi digna de receber os milagres de Jesus. Então diz o Senhor que cartas serão lidas, mas não serão respondidas. Mas o Senhor disse que a maioria das cartas serão respondidas para a glória de Deus. Recebe o teu milagre em nome de Jesus. A sua carta será lida por Deus. Está nesse momento o anjo entregando a Deus a carta. E a carta sua será lida. E o teu milagre, você vai alcançar o teu milagre. Irmãos queridos, irmãos amados, que lindo. Eu estou gravando, se o vídeo acabar, me perdoe em nome de Jesus. Eu estou gravando um vídeo que não tinha nada de milagre. Porque o vídeo que nós gravamos, aquele celular é o outro. A palavra de Deus. Sabe por que Deus está tão irado com a terra? Porque entre os crentes está uma desunião muito grande e uma desobediência muito grande. Quando eu pregava ontem lá nos bares para os bêbados ontem, Deus dizia para mim, filha, daqui eu vou tirar muita gente, porque na minha casa tem muita gente que não me honra. Na minha casa muitos vão voltar para trás, que diz que me serve, mas não me serve, vão voltar para trás. Vão voltar para trás porque os covardes e medrosos e os desobedientes vão voltar para trás e não vão alcançar os milagres de Deus e nem a terra prometida. Quando Deus falou em Jeremias 37, diz assim, eu darei ordem para que os carros de Faraó voltem e não vai mais socorrer o meu povo. Deus está virado com a igreja. Deus não está irado com o mundo, é com a igreja. É por isso que nesse ano de 2023, o Senhor disse na minha boca, no dia 1º, que a igreja ficaria envergonhada. E ficou. A igreja ficou envergonhada. Apareceram falsos profetas de todos os lados, dizendo que ia acontecer isso e aquilo, mas não aconteceu. Porque Deus não está no meio do mundo. Nós que somos cristãos, somos um povo separado, nós não se metemos nas questões do mundo. Quem se mete nas questões do mundo é o mundo. Por isso ficaram envergonhados. Crente não se mete em questão do mundo. Crente se mete na questão da palavra de Deus. E Jesus
os sãos, mas para os doentes. Para aqueles que nunca ouviram Deus. Jesus veio para o mundo que nunca ouviu a palavra de Deus. Que nunca tiveram encontro com Deus. Por isso Deus mandou eu e outro para os bares, para os lugares, para os bares. Embora eles sejam homens granfinos, mas eram bares. Jesus não faz acepção de pessoa. Ele nos manda ir aos ricos e aos pobres. Não importa